Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do canal São Paulo sobre Trilhos. Bem-vindos a mais um podcast no trecho, dessa vez podcast no trecho de número 25, né? O nosso último podcast de fevereiro. Temos várias notícias e vamos aos recados rápidos antes de iniciarmos o podcast. O vídeo do O Som dos Trilhos número 6 já está lançado. Se vocês tiverem intenção, confiram. É um filme em forma de vídeo. Foram 1 hora e 40 minutos de vídeo lá, né? Várias perguntas dos inscritos. E se você também tiver alguma pergunta a fazer, você pode ir lá no Som dos Trilhos e deixar lá a sua pergunta, que no próximo episódio, né, no próximo capítulo, no próximo vídeo do Som dos Trilhos, eu responderei a sua pergunta lá, certo? Também deixar lá algumas instruções para uma discussão em relação ao metrô de São Paulo. O que você quer que melhore no metrô de São Paulo? Qual é a sua crítica em relação ao metrô de São Paulo? O que você não gosta do metrô, que precisa melhorar, né? Você vai lá no Som dos Trilhos, coloque sua opinião e aproveita e escreva a sua pergunta, que eu responderei no seguinte. Lembrando que a gente vai também dúvidas sobre os temas abordados no podcast. Se tiver críticas, sugestões, deixe aqui nos comentários, que esses comentários do vídeo aqui do podcast eu respondo eles manualmente, na mão mesmo, escrevo ali para vocês e tiro as suas dúvidas, certo? Sem mais delongas, vamos para as notícias. Pois bem, então nossa primeira notícia da semana pegou todo mundo de surpresa, mas agora é guerra mesmo, agora é treta. Move São Paulo contra o governo do estado. Pois é, né? Tivemos toda a confusão. A linha 6 está num imbróglio tremendamente ruim e infelizmente a tendência é que a situação só piore, certo? Após um fracasso nas negociações com os chineses para que eles pudessem assumir parte do controle societário e assim a MOVE pudesse contrair os empréstimos necessários para continuar a obra, infelizmente, após tal fracasso, os chineses não toparam a ideia, parece que não houve ali uma conversa boa. A MOVE decidiu aí essa semana rescindir o contrato. A própria operadora, né, tentou rescindir o contrato, entretanto, a decisão da rescisão foi negada pelo TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo. A MOVE São Paulo culpa então aí o governo de São Paulo pelo fracasso na parceria público-privada que previa a construção e operação da linha 6 laranja. Um dos principais problemas que foram alegados aí, né, foram a questão dos terrenos, né, a desapropriação que demorou a ser efetivada, o pagamento de indenizações, enfim, isso atrasou todo o cronograma que a MOVE tinha e por isso joga boa parte da culpa aí no governo de São Paulo. A situação na linha 6 é a pior possível, sendo que com o contrato rompido, muito provavelmente será feita uma outra licitação para ver quem toca o projeto. E o que era para sair em 2020 vai acabar saindo só lá em 2025, dependendo da situação, né? Algo que é muito triste, já que o pessoal da linha 6 laranja, a linha que atende lá de Brasilândia até São Joaquim, é uma região carente de transporte público, principalmente ali nos lados da estação Brasilândia, né? E fora isso, né? Fora essa questão da desapropriação, como os terrenos já estão desapropriados, nós teremos agora que ter cuidados com esses terrenos para que eles não sejam ocupados indevidamente, para que o lixo não se torne ali, não se acumule, já que muitas vezes terrenos vazios são usados para depósito de lixo, né? E além da questão da zeladoria, para não crescer mato, enfim. Provavelmente tudo será bancado pelo Estado, né? E infelizmente, né,
não é algo muito bom de se noticiar. As obras avançaram, né, até então nas mãos da Movi cerca de 15%. Foram repassados aproximadamente 1,6 bilhões de reais só para os projetos, né? 694 milhões de reais para as obras civis e 979 milhões para as desapropriações, ou seja, para os desalojamentos. São pessoas que moravam nos terrenos, foram desalojadas, pagas os dinheiros das propriedades e os terrenos ali estão limpos, prontos para serem devidamente atuados, né, para que as obras sejam feitas ali. Inicialmente, a proposta da PPP integral visaria a economia de custos nas obras. O Estado precisaria ser mais célere, precisaria ser mais rápido, então foi proposta a PPP, a parceria público-privada. No ano de 2013, apenas a Movi apresentou uma proposta, tendo visto até mesmo o risco do empreendimento, tendo em vista que transporte público é um negócio de risco, afinal nem todas as vezes existe a possibilidade de lucro. Em dezembro de 2013 foi assinado o contrato. A Movi fez um estudo detalhado, enquanto isso procurou empresas para fornecimento de material rodante e reprojetou algumas estações para que elas ficassem mais simples, tendo aí como principal motivo economia de gastos, certo? Devido à Operação Lava Jato e à grande crise econômica, a Movi acabou não pegando o essencial empréstimo do BNDES. Motivo: as empresas que faziam parte do controle societário da Movi eram empresas investigadas e, portanto, não conseguiram o crédito para pegar o dinheiro do BNDES. Foram feitos alguns empréstimos de curto prazo, entretanto não é o suficiente para tocar a obra de maneira rápida e veloz, e também com juros camaradas que o BNDES oferece. Desse fato em diante, estamos aí com 3 anos, né, de obras paralisadas, com quase nenhum avanço, praticamente só a zeladoria dos terrenos. E o drama chega até hoje, né? Até o dia 5, onde acaba o prazo da Movi. E aí sim o governo terá que rescindir o contrato por caducidade, ou seja, por não atuação de uma das partes. Uma solução para a linha 6 laranja seria o metrô de São Paulo, empresa estatal, assumir as obras. Entretanto, nós não sabemos bem se isso vai acontecer ou não. Outra ideia é, além de conceder as obras para o metrô, de fazer uma PPP somente de operação para a linha 6. O mesmo esquema que aconteceu com a linha 4. O metrô construiu e uma operadora, no caso da linha 4, operou. No caso da linha 6, pode ser qualquer operadora, né? Entretanto, todas essas nuances vão depender praticamente do próximo governador, já que esse ano são ano de eleições e 2019 é o ano da posse dos novos governadores. O governador Geraldo Alckmin, que é o último do PSDB, ele vai sair do governo. Talvez, muito provavelmente teremos uma sucessão, uma sucessão não, né? Uma troca de partido aí no governo do estado, depois de quase 20 anos, acho que até mais de 20 anos, né, que o PSDB está no governo de São Paulo, e muitas coisas podem mudar em relação a isso. Portanto, vamos ficar muito atentos. A linha 6 é uma linha importante, como já disse, ela deveria estar concluída lá no ano de 2020, e devido a essa questão das próprias empresas, a própria Movi acabou por se colocar em uma situação complicada, não porque ela quis, mas por causa das empresas serem ficha suja, acabaram se colocando numa posição ruim. Isso impossibilitou a principal fonte de verbas, que geralmente era o investimento de algum banco, né, de grande porte, como o BNDES. Não sei se eles poderiam pegar empréstimos em bancos europeus, só que talvez a nota de crédito do Brasil não favoreceria com que as empresas garantissem crédito internacionalmente, e isso impactou bastante, né? Logo agora que a Ruas Invest tinha entrado no projeto, né? Curioso. Mas enfim,
provavelmente semana que vem nós teremos uma resolução em relação ao que vai acontecer com a MOV. E em relação à linha 6, infelizmente, para a população que mais precisa dela, sinto muito lhes dizer, mas vão ter que esperar aí mais alguns bons anos até nós termos aí uma linha de alta capacidade cortando a região da Zona Norte. Muito bem, nossa segunda notícia então é a seguinte: o governador do estado faz viagem de reconhecimento e lança previsão para a abertura das estações da linha 15 prata de monotrilho, né? Então, Geraldo Alckmin fez então sua visita de reconhecimento no trecho, foi dar uma inspecionada ali, não só ele, mas toda uma comitiva de representantes, né? Geralmente os deputados, os vereadores e alguns convidados, né? Blogueiros, enfim, pessoal que está mais ligado ali, mais atento. A visita foi feita ali num trecho de 5,5 quilômetros entre as estações Oratório e Vila União. Oratório que já está pronta, Vila União que ainda está em construção, mas já estão em estágio avançado de construção, certo? De acordo com o cronograma das obras, as entregas serão feitas divididas, serão separadas em 2 etapas. Na primeira etapa serão entregues 5 novas estações, isso previsto já pro mês de março, né? Provavelmente fim de março, né? As estações que estão no primeiro trecho são as estações São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói, Vila União e Jardim Planalto. Serão acrescentados mais 6,5 quilômetros de trecho, certo? E com certeza aí, né, vai dar uma noção do que será de fato esse trecho do Havaí do monotrilho. Como será a operação assistida? Não sei. Vai ter operação assistida com certeza, mas será trecho singelo, será via dupla? Isso já nós não sabemos, né? Até então, monotrilho entre Vila Prudente e Oratório, ele tem operado por via singela apenas, ou seja, uma única via que vai e volta. Com a operação assistida nós não sabemos se vai ter um bate e volta no trecho, né? Sabemos que tem ali um track switch ali na região de Jardim Planalto, mas temos que ver bem como será essa operação assistida. E até o fim de maio estão previstas mais 3 estações, que serão as estações Sapopemba, Fazenda da Juta e o Terminal São Mateus, importante estação que terá integração ali com o terminal de ônibus do mesmo nome. Um acréscimo de 6,5 também quilômetros de novos trechos. No total serão praticamente 10 quilômetros de linhas entregues em praticamente 2 meses. Né? E é importante destacar, né, como eu já bem disse, que as estações serão entregues em 2 fases, né? Destaca-se aí até mesmo a questão humana, afinal de contas, abrir um trecho com 8 estações assim na lata iria requerer uma logística, um esforço de recursos humanos muito grande, né? Então, eles estão abrindo ali com calma para que tudo seja devidamente adequado. Eu não sei se isso tem a ver com algumas estações atrasadas, eu acho que não. Mas certamente vai ser interessante ver o funcionamento de cada uma delas de maneira parcial, tanto porque se abrir todas elas ao mesmo tempo fica até difícil para que eu possa registrá-las, né? E, afinal, eu quero lá registrar cada estação, certo? Lembrando que a linha 15 Prata também vai entrar no hall das PPPs de operação, né? De acordo com informações, o edital para a concessão da linha 15 Prata será publicado no mês de março e seguirá o mesmo modelo das concessões da linha 5 Lilás e 17 Ouro, que foram entregues em conjunto, certo? Tanto que o valor de outorga está ali na mesma faixa, 180 milhões de reais ali para quem for decidir investir ali no monotrilho, quem for tocar o projeto, certo? Em relação a operação normal dos trens, né, tem sido feitos testes finais de semana. Esse final de semana especificamente foram feitos testes sábado e domingo, né? Não consegui entrar no monotrilho, saí sábado agora, não consegui
passear, porque está fechada a transferência, infelizmente, mas é necessário para que seja feito o teste de controles com os trens, certo? Né? No caso, tudo ali é a cargo da Bombardier. Bombardier, que nesse caso tem atuado de maneira mais ativa, uma vez que é um trecho que ela já tem domínio, já que os trens são da própria empresa, além das portas de plataforma que obrigatoriamente têm que ser instaladas. Afinal de contas, todas as estações de monotrilho na linha 15 são estações elevadas, portanto é muito importante, né? Afinal de contas, o trilho ali é uma viga, né? Uma viga trilho. Você cai no chão, você pode cair para a rua. Então, uma questão de segurança essencial ali, né? A demanda estimada para a linha, por enquanto, está na faixa dos 350 mil usuários por dia, né? Ou seja, uma quantidade considerável de pessoas, né? E assim que atingir a estação Jardim Colonial, chegará às 4.000 não, né? Às 400 mil pessoas por dia, né? A estação Jardim Colonial, que é um novo nome da estação Iguatemi. Eles mudaram o nome, né? Eu, quando ouvi estação Jardim Colonial, pensei, mas que diacho é a estação Jardim Colonial? Procurei me informar, não. Jardim Colonial é realmente a estação Iguatemi, só que teve seu nome ali mudado. Se teremos outras estações com o nome modificado, nós não sabemos, mas essa aí é a primeira, né? A estação Jardim Colonial, que será construída provavelmente pelo ente privado, né? Uma vez que a operação será feita apenas até São Mateus, nessa primeira fase, certo? Mas tá aí uma notícia muito boa aí para os usuários da Zona Leste, que terão mais um transporte, principalmente o pessoal que usa o terminal São Mateus, né? Vai ser muito interessante ver essa linha crescer, né? E vamos ver em breve os impactos dela, afinal de contas, todas essas 300 mil pessoas dia vão desembarcar provavelmente na estação Vila Prudente. Vão pegar o trem da linha 2 Verde. Isso pode impactar de maneira consistente ali na integração em Tamanduateí, uma vez que nós teremos o pessoal do ABC também pegando o trem na linha 2 Verde. E, né, vai mudar drasticamente as sistemáticas de transportes ali durante todo o eixo leste. Por fim, essa notícia, espero que os prazos sejam cumpridos assim como estão no cronograma proposto pelo governo do estado. Pois bem, então agora nós vamos falar um pouco sobre as obras da linha 4 amarela do metrô, né? Pois bem, né? Linha 4 teve uma estação entregue recentemente, estação Higienópolis Mackenzie. Entretanto, ainda faltam ainda 3 estações para a conclusão do trecho. Quais são essas estações? A estação Oscar Freire, a estação São Paulo Morumbi e a estação terminal Vila Sônia. Muito importante que essas estações sejam entregues. O metrô diz que a entrega da estação de Oscar Freire vai acontecer em março, né? Uma coisa bastante surpreendente, já quererem adiantar o Oscar Freire já para março, né? Se der tudo certo, vai ser muito bom ali com a população, além de que muito provavelmente vão ser encerrados ali os testes durante todo o trecho da linha, ou seja, não teremos mais aquelas paralisações de rotina, né? Algo que será muito bom aí pro pessoal que não vai perder o fim de semana, que não vai ter que fazer um traçado diferenciado, que não vai mais usar ali o sistema Paese, certo? Enquanto isso, o São Paulo Morumbi está prevista para ser entregue no segundo semestre de 2018, a partir de julho de 2018. Entretanto, eu creio que seja feita a entrega mais ali no fim do ano. Já a Vila Sônia, essa vai ser entregue mais tarde, prevista para dezembro de 2019, ou seja, mais de um ano, né, da entrega da estação de Vila Sônia, né? Nesses casos aqui, nos atrasos que nós temos das obras, acontecendo por vários motivos. No caso, no âmbito geral, por causa do consórcio construtor, né? O consórcio construtor original da linha 4 amarela rescindiu um contrato por conta da verba. Ela não conseguiu tocar o projeto por falta de verba. E foi contratado um novo consórcio para terminar as obras que já foram devidamente iniciadas ali pelo consórcio anterior, certo? No caso da estação Vila Sônia, a situação é um pouco mais complexa, pois
Os investimentos não são apenas na construção de uma estação de metrô, mas também na construção de um terminal de ônibus e também na construção da ampliação, né? Ampliação do pátio Vila Sônia, já que uma vez que o trecho será expandido, terá que também ser acomodado uma nova parte do material rodante, né? Que a linha 4 possa vir a encomendar futuramente. Portanto, por esse motivo que a estação de Vila Sônia vai demorar um pouco mais para sair. Entretanto, vai ser muito bom. Se, no caso, Oscar Freire for entregue realmente em março, será ótimo aí para a mobilidade na nossa cidade. Certo? Basicamente essa notícia. Vamos aguardar aí por novas novidades da linha 4. Assim que surgir algum apontamento diferenciado, eu passarei para vocês aqui no nosso podcast. Muito bem, próxima notícia seguinte: Estação Eucaliptus poderá ser aberta no dia 28, final do mês de fevereiro, isso mesmo. A estação inicialmente estava programada para ser entregue em dezembro de 2017, né? Devido então ao replanejamento de prazos, ela foi esticada para janeiro e agora está prevista pro finzinho de fevereiro, né? Logo no último dia, né? Pois bem, a entrega da estação Eucaliptus é importante porque ela já faz parte de um trecho que começa a chegar mais perto aí da região central de São Paulo, né? E é só uma estação, né? Esperávamos mais estações, só que devido aí a atraso de algumas obras, vai ficar apenas Eucaliptus, que vai vencer praticamente um pulo, dar um pulo de 2 quilômetros, né? Uma vez que ela fica entre a estação... Já que entre a estação Eucaliptus e Brooklyn, nós temos a estação Campo Belo, que será entregue apenas em 2019, certo? O grande problema da demora da entrega da estação Eucaliptus está na Bombardier. Mas o que é? Quem é a Bombardier? Bombardier é uma empresa responsável pelo sistema de sinalização, o CBTC. Para quem não sabe, para que as estações sejam entregues além das obras civis estarem concluídas, é necessário que o sistema de sinalização esteja devidamente funcional, né? Não é catalogado, mas homologado, por assim dizer, né? Tem toda uma permissão, uma segurança para ser feita, e assim que o sistema estiver de fato apto para receber, ele será liberado para que aí sim a estação possa funcionar durante um pequeno período, o que é chamado de operação assistida, certo? A estratégia operacional para a operação assistida é um grande mistério, né? Pelo que nós temos aí em mente, vai ser feita uma operação invertida, ou seja, os trens vão sair da plataforma de Brooklyn, certo? A plataforma sentido Chácara Clabin, vamos seguir em frente. No aparelho de mudança de via ali que nós temos em Campo Belo, ela vai seguir o caminho oposto. Ela vai entrar em Eucaliptus na via sentido Capão Redondo, para na via sentido Capão Redondo, e depois volta para o trecho principal, né, lá até a estação Capão Redondo. Então chega lá, volta Brooklyn e vai seguindo um trecho normal. Provavelmente haverá segregação do vagão, ou seja, talvez 1 ou 2 carros do trem sejam separados ali por seguranças que farão todo o transbordo, né? Provavelmente haverá a questão do pagamento na estação. Quer passar, você vai ter que pagar, né, a tarifa. Provavelmente vai ser nesse método que será feito a operação assistida, nos mesmos moldes como foi lá na estação Alto da Boa Vista, Borba Gato e Brooklyn, certo? Mas tudo aponta para que essa operação assistida seja bem tranquila, apenas uma estação, não teremos muito drama em relação a isso. Será que vai ter pau na estação? Não sei. O detalhe também que é importante é que a estação Eucaliptus por enquanto, né, vai ser a primeira aí do novo trecho a ser inaugurado com plataformas laterais, né? Largo 13 e Adolfo Pinheiro, que são estações subterrâneas que tem plataformas laterais. Só que no novo trecho, né, essa vai ser a primeira com plataformas laterais. Vamos ver como é que vai ser, como foi o trato do governo do estado, né, com
as obras aí na estação Eucaliptus. A estação que está praticamente pronta, acho que não tem mais nada a ser feito ali em questão de obras civis e testes de sistemas. Acho que já deu tempo para poder homologar tudo que tinha que ser homologado, só falta realmente a sinalização, porque quem não sabe, a questão ferroviária é diferente, né? Você tem toda a questão civil, que é construtiva, e a questão ferroviária, que é de sistemas, de material rodante, enfim, que são duas partes que são diferentes, mas que juntas se complementam para formar o conglomerado de uma estação de metrô, certo? Mas esperemos aí que seja realmente dia 28. Se inaugurar no dia 28, talvez eu consiga dar um pulo lá no dia. Não estarei presente no momento da inauguração, mas se tudo der certo, eu estarei lá com certeza para presenciar esta nova estação de metrô. Pois bem, então a última notícia do nosso podcast é a seguinte: metrô pode vir a assumir a linha 6 laranja, né? Então peguei um tópico específico sobre o metrô e a linha 6 laranja, né? Como comentei na primeira notícia do podcast, devido a essa questão complicada que aconteceu com a Mob São Paulo, dela não conseguir os empréstimos e não conseguir tocar a obra, muito provavelmente o contrato com a concessionária será rescindido por caducidade. Fica então um ponto importante que é, e aí? E as obras? Como vai ficar? Independente de Móveis São Paulo ou não, a gente tem que ter metrô, né? E isso acabou levando aí a especulação de que o próprio metrô de São Paulo, empresa estatal, né, a companhia do Metropolitano de São Paulo, toque as obras da linha 6 laranja, certo? Para isso, nós teremos aí vários pontos a serem analisados. Inicialmente, o metrô vai assumir a zeladoria dos canteiros de obras, ou seja, o cuidado com a capina, e também evitar com que exista ali assentamentos irregulares, até mesmo que as pessoas joguem lixo nos terrenos, prática que é comum em vários terrenos baldios. A ideia ganha muita força, ainda mais tendo em vista que estamos no término das obras da linha 5 lilás e 15 prata. Com isso, nós teremos uma grande disponibilidade de técnicos e de engenheiros para que eles possam fazer a análise das obras e, consequentemente, dar prosseguimento a todo o projeto que foi idealizado. De acordo com o secretário dos Transportes Metropolitanos, Laudo Pelicione, 100% dos projetos básicos estão prontos, certo? Será feita uma nova licitação, né? No caso, a licitação apenas para a construção, que será supervisionada diretamente pelo metrô de São Paulo, que será muito mais eficiente por conta da construção ser dividida por lotes, ou seja, cada lote, né? Cada empresa pega um lote de obra e ela faz ali 1, 2 ou 3 estações no máximo, certo? Anteriormente, a Móveis São Paulo era responsável pela construção inteira do trecho, ou seja, independentemente, né, dela ser dividido, a Móvel ela tinha a responsabilidade integral ali pelo trecho a ser construído, certo? Fato é que, após a rescisão do contrato, o governo fará uma auditoria para verificar todos os trabalhos que foram executados, o que foi feito, o que não foi feito, apurar valores que precisam ser descontados, que precisam ser cobrados, enfim. Tudo para que a gente tenha já um novo ponto de partida para reiniciar a construção da linha, seja, não sei, vai que a Móvel consegue pegar um empréstimo do nada, ou de repente o metrô mesmo resolve tocar a obra, né? Fato é que o que fica em dúvida é que se será ou não realizada uma nova PPP. Se o governo vai tocar, vai querer manter a PPP integral e fazer uma nova licitação, se ela vai querer que o metrô estatal toque o projeto, se ela vai fazer o metrô estatal tocar o projeto das obras e concessionar depois. Isso vai depender muito do próximo governo. Como bem dito anteriormente, estamos no fim da gestão PSDBista do governador Geraldo Alckmin. Não saberemos se haverá um sucessor do mesmo partido, ou de um partido que seja ideologicamente semelhante, né? Não sabemos se a gente vai mais para a esquerda ou para a direita. Pode ser fundamental, porque dependendo do partido, eles podem não fazer a PPP, eles podem fazer a linha integralmente de metrô mesmo, metrô de São Paulo, puramente metrô, né?
que vai ser muito importante. O fato é que a ideia ganha força, o metrô ele tem sim condições, o corpo técnico do metrô é um corpo técnico de excelente qualidade, certo? Temos gente ali que trabalha há anos só com o setor metro ferroviário e podem agregar muito na construção da linha. Certamente, se o metrô tocar o projeto, nós teremos estações bonitas, elaboradas, não projetos resumidos como foi o que era proposto pela própria Move São Paulo. Mas é um fio de esperança para que pelo menos a gente possa ver essa linha, quem sabe aí na década de 2020 que está a chegar. Pois bem, esse não foi mais um podcast no trecho, dessa vez o podcast 25. Agradeço a todos que puderam prestigiar até aqui. Mais uma vez, eu não sei se o podcast ele é curto ou se ele é longo, eu não tenho essa noção de tempo. Eu falei, as notícias foram notícias principalmente de obras, aberturas e estações, né? Basicamente foi um podcast metroviário. A CPTM ficou bem quietinho ultimamente, né? Foi linha 6, linha 15, linha 5, né? Foram basicamente obras, estações que foram abertas, mas enfim, né? Pra você ver, né? Só deixando uma opinião que nem tudo que eles se planeja assim. O governo ele tá numa euforia de querer inaugurar tudo ao mesmo tempo. Só que, como eu disse em podcasts passados, eu não concordo muito com essa visão do governo do estado em começar a fazer muitas obras ao mesmo tempo e não conseguir dar conta de quase nenhuma, de entregar todas elas praticamente fora do prazo, seja por problemas na justiça, por problemas na licitação ou com a concessionária do serviço, né? Vamos lembrar também que nós temos a linha 18 bronze, que ela por enquanto não passa pelo problema da MOVE, né? A Vem ABC, linha 18, ela tem o mesmo esquema de PPP da linha 6, só que no caso da linha 18 ela só precisa da desapropriação. Tudo o resto do projeto está executado. Feita a desapropriação, eles podem construir e entregar a linha. Portanto, é importante pensar no planejamento, não só prometer metrô e construir várias linhas ao mesmo tempo, mas ter a certeza de que nós podemos construir uma linha, né? Para mim, mesmo que fosse uma linha de cada vez, faria sentido, né? Ou duas no máximo, que aí você entregaria uma enquanto outra estaria em obra, certo? Basicamente é isso. Para todos que conferiram o podcast até aqui, tenham uma ótima semana e até a próxima edição do nosso podcast no trecho.